de total perdição, que com certeza, se fosse da sua família, não seria possível, talvez aos olhos humanos, calma aí, gente, não estava no script isso não. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, aí em Efésios capítulo 4. Nós vamos estudar nessa noite justamente esse tema. Esse texto que nós vamos ler agora trata justamente disso. A proposta que eu tenho, que eu proponho para os irmãos nessa noite é o tema Jesus transforma, baseado nos versos de 17 a 30. Isso é o que acontece com uma pessoa que foi salva pela graça, por um homem ou por uma mulher que são alvos da graça de Deus. Jesus transforma. Isso é que deveria ter acontecido, que deve ter acontecido com você, ou deveria ter acontecido com você. E no texto que nós vamos ler agora, que vai ser exposto agora, nós vamos aprender justamente a refletir sobre a transformação que Cristo faz. Paulo convoca os Efésios a fazer essa reflexão, a olhar para si mesmo, a pensar na sua vida e não viver mais como eles viviam. Não voltar àquela velha vida. Esse é o nosso desafio, pensar nessa noite no tema Jesus transforma. Diz assim a palavra do Senhor. Convido você com muita reverência a prestar atenção na leitura desse texto. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles são obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações, tendo perdido toda a sensibilidade, porque eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava,
não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas antes a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não me entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira e gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Glória a Deus, porque Jesus transforma. Como eu disse, transformou a vida da Jéssica, transformou a vida da Sílvia, transformou a vida de várias pessoas que passaram ali na Cristolândia, mas desde quando Jesus Cristo se revelou, o Filho do Deus vivo, como nós cantamos aqui, Ele vem transformando vidas. Na história, Ele transformou vidas e Ele continua transformando vidas. Depois você leia, tem uma conversão fantástica. Aliás, os pais apostólicos, tem várias, a biografia de vários pais apostólicos, é interessante você ler, nem que seja a conversão de Agostinho, a conversão de Lutero. A sua conversão deve demonstrar que Jesus transforma. É interessante a conversão de Agostinho. Depois de anos de oração da sua mãe, Mônica, pela conversão dos seus filhos e do seu marido, ela pôde ver toda a sua família transformada, e a transformação que ocorreu na vida de Agostinho é maravilhosa. Um homem que acabou sendo um dos sustentáculos da fé cristã, escreveu parte da doutrina, organizou parte da doutrina cristã, foi um homem transformado. E você é uma pessoa transformada? Tanto na conversão de Agostinho, quanto na conversão de Lutero, e na minha conversão, na sua conversão, você precisa conseguir achar e conseguir compartilhar, identificar pelo menos 3 momentos, que é o que Paulo fala nesse texto. O momento em que você ainda não era salvo, em que Cristo ainda não havia encontrado você, não tinha alcançado você, você era um perdido pecador, desviado de Deus e alvo da sua ira. Na biografia de Agostinho, ele faz questão de detalhar como, e ele detalha não com prazer, mas para mostrar como Cristo transformou a vida dele. Ele faz questão de detalhar de como ele vivia uma vida devassa. Mesmo conhecendo a verdade, mesmo conhecendo o poder do Evangelho, ele se desviava prontamente da verdade, até que Cristo o encontrou. É interessante também o testemunho da conversão de Lutero, que era um homem que já vivia na igreja, mas que lutava contra o seu pecado, e não conseguia encaixar o fato dele ser um homem profundamente devasso e ser um sacerdote, até que um dia Cristo encontrou, e ele pôde enfrentar os seus pecados, confrontar a sua vida pecaminosa, porque Jesus transforma. Tantos esses homens, além de conhecer, como nós, além de reconhecer que Cristo nos libertou de uma vida de pecado, nos desviou da ira de Deus, eles reconhecem e contam como foi que Cristo os chamou, como eles foram salvos pela graça. Agostinho faz questão de dizer que foi fundamental para a sua salvação saber colocar a cabeça no travesseiro dia após dia, embora estivesse com a vida totalmente torta, embora na devassidão,
ele conta que várias vezes com a cabeça no travesseiro, e eu estou contando uma história de séculos atrás, século 3 depois de Cristo. Ele colocava a cabeça, reclinava a cabeça para dormir, ele se lembrava: a minha mãe ora por mim. Lutero conta que dentro da luta que ele, com a luta interna que ele passava, de luta que ele passava por confrontar-se, por querer ser um homem de Deus e não conseguir ser, em determinado momento, ele andava num campo aberto e veio uma tempestade, começou a cair raios, e ele orou: Senhor, se o Senhor me livrar dessa saraivada de raios, eu quero ser uma vida transformada. E ali Deus transformou a vida dele. Fez dele um santo fiel. Alcançou ele com a sua graça e com a sua paz. E nós também, além de contarmos, temos que contar, teríamos que contar como nós éramos antes de Jesus, como foi que Cristo nos salvou, como é a nossa vida depois de ter encontrado Jesus. Esses versículos, eu li vários versículos, Paulo relata detalhadamente o antes, o momento e o depois do Jesus transforma. Paulo convida, em primeiro lugar, olhando para os versos 17 a 19, a não viver mais como se fosse um não transformado. Ele olha para os crentes transformados, ou para os crentes lá de Efésios, e essa pregação chega até nós, e convida, dizendo: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios que vivem, e eu gostei muito dessa versão, na futilidade dos seus pensamentos. Por que eu gostei muito dessa versão? Porque é potencialmente possível que uma pessoa que foi salva pela graça continue, infelizmente, vivendo em futilidade de pensamentos. Talvez seja o seu caso. Você teve até uma experiência com Cristo. E Paulo diz: no Senhor eu insisto. E ele continua dizendo: por que vocês não devem viver na futilidade dos pensamentos dos gentios, ou então dos não salvos, dos não transformados? Porque eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em questão, devido ao endurecimento dos seus corações, tendo perdido a sensibilidade, se entregam à depravação, cometendo toda avidez, com avidez toda espécie de impureza. Essas palavras de Paulo, olhando detalhadamente, nos mostram que são palavras importantíssimas. Senão ele não usaria esse termo: no Senhor eu insisto. No original, acho que ele disse assim: eu testemunho isso. Em outras palavras, Marcelo, eu vou te falar uma coisa agora, mas não sou eu que estou dizendo, é Jesus que está te dizendo. Preste bastante atenção, é como se Jesus estivesse aqui te falando: não vivam em futilidade de seus pensamentos, porque assim vivem os gentios. A pessoa transformada, ela tem a sua mente, o seu coração levado cativo por Jesus. Por isso que ele não pode deixar a sua mente se encher de pensamentos fúteis. A pessoa não transformada, ela é obscurecida no entendimento. Ela não consegue enxergar as realidades espirituais. Ela está separada da vida de Deus e por isso vive em ignorância, com o seu coração endurecido para o Evangelho. Com certeza, se você é salvo pela graça, transformado, você já em algum momento conversou com uma pessoa sobre a sua fé, e talvez agora você vai começar a entender o quanto aquela pessoa estava obscurecida, ou então o quanto aquela pessoa é ignorante, ou então o quanto aquela pessoa tem o seu coração endurecido para o Evangelho, porque você compartilha daquilo que Deus fez em você e ela se fecha mais para o Evangelho. Você já deve ter passado por essa situação. Se não passou, vai passar. Aliás, talvez você tenha sido esse tipo de pessoa, obscurecida, separada de Deus, ignorante, com o coração endurecido para o Evangelho.
Ou talvez você ainda seja essa pessoa, endurecida no seu coração. E aí Paulo convida, não seja essa pessoa. Se você é salvo, não seja essa pessoa, não seja como essas pessoas. Paulo os lembra com insistência que essas são características de pessoas não transformadas. E diz, não sejam fúteis como os não transformados. Não seja ignorante. É possível uma pessoa salva ser ignorante? Como uma pedra. Eu gosto muito, irmão, vocês já devem ter, quem frequenta aqui há muito tempo me visto, já repetiu essa palavra várias vezes. A vida do apóstolo Pedro. Como Pedro, depois de ter encontrado Jesus durante um período de sua vida, ainda continua com algumas atitudes ignorantes. E parece, que Pedro tem essas atitudes somente até ali o momento que Cristo restaura. Mas lá adiante, nós vimos no próprio, estudamos isso aqui, vemos Paulo exortando Pedro, porque Pedro, um homem que andou com Jesus, um apóstolo querido de Jesus, tinha duas caras. Quando estava com os judaizantes, ele tinha uma atitude, quando estava longe dos judaizantes, tinha outra atitude. E Paulo diz para Pedro, não faça isso. Olhando para as palavras de Paulo aqui, meu irmão, Paulo não está falando isso para não cristãos, Paulo está falando isso para eu e você, para nós. Não sejam mais como gentios. Não deixe que a sua mente seja fútil. Não deixe que o seu coração seja endurecido. Porque isso era a forma que nós éramos antes. Em determinada situação, eu estava num acampamento e fiquei no quarto, no acampamento, com um grupo de rapazes, um deles pastor também. E começamos a contar como foi que Cristo nos transformou. Eu falei que eu cresci na igreja, mas quando eu tinha 9 anos de idade, eu fui impactado pelo Evangelho através de um filme que eu passei para os adolescentes no acampamento, Inferno em Chamas. E ali Deus transformou minha vida. Eu olhei para o meu passado, para a minha vida. Embora eu tivesse só 9 anos, eu vou perecer porque eu sou pecador. Entreguei a minha vida para Jesus. Esse é meu testemunho, simples, mas de transformação. E aí um daqueles rapazes começou a dar o seu testemunho. Mas ele falava com uma saudade da sua velha vida. De boca cheia de quantas mulheres ele teve, e quantas ele bebeu até cair, quantas vezes ele foi, e sorrindo, quase que encontrando uma certa alegria. Diferente de quando uma vez veio aqui alguém para dar um testemunho na nossa igreja, sobre a sua transformação, de um homem também que andou na rua, e o testemunho desse jovem que veio aqui na nossa igreja alguns anos atrás, foi da seguinte forma, olhando para o chão. Ele não conseguia nos encarar nos olhos. Tal era a vergonha dele, de como era a vida dele antes de encontrar a Jesus. Não devemos mais andar assim, porque nós fomos transformados. E em segundo lugar, partindo adiante, em primeiro lugar, nós não podemos viver como se não fosse transformados. Em segundo lugar, nós não podemos nos esquecer de quem nos transformou e como Ele está nos transformando. Eu tinha colocado aqui no esboço assim, quem nos transformou e de como Ele nos transformou. Aí quando você termina de ler o texto, opa, não é assim. É como Ele ainda está nos transformando. Se você se considera uma pessoa já totalmente transformada, que não precisa mudar mais nada, que o Senhor tenha misericórdia de você. Porque a palavra de Deus nos convida para desenvolver a salvação. Crescer e cada dia mais ser parecido com Cristo. Mas olha só o que ele diz. Não sejam como gentios, que fazem isso, isso e isso. Como é que você deve ser então? Antes dele dar uma lista de como é que deve ser um indivíduo transformado, ele fala daquilo que Cristo fez. Ele diz, todavia não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato,
vocês ouviram falar dele. Todavia não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados, olha que termo legal, a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Embora muitos insistam em dizer que são cristãos, mas que infelizmente ainda vestem uma velha roupagem, quer dizer que é discípulo de Jesus, mas vive praticando as obras que aprenderam com o diabo. Essa não é a realidade de uma pessoa transformada. O transformado, de verdade, gostei muito desse termo, né? Ele aprende de Cristo. Aprender de Cristo é muito mais que aprender sobre Cristo. Faço até menção da aula da escola bíblica de hoje, né? Nós vimos justamente isso, que muitas pessoas, infelizmente, sabem muito sobre Jesus, mas não aprenderam de Cristo, não são discípulos de Cristo. Você consegue construir isso na sua cabeça? Pessoas que sabem muito sobre Jesus, mas que não aprenderam, não são discípulos de Jesus. E ele disse isso, diz da seguinte forma: lembrem-se que não foi assim que vocês aprenderam, vocês não apenas ouviram falar. E Paulo está falando para uma comunidade de muitas pessoas. Essa carta acabou passando na mão de muita gente. E era possível que muitas pessoas que lessem essa carta e ouvissem o Evangelho tivessem tido somente esse conhecimento intelectual de quem é Jesus. Ouviu falar, mas não se tornaram de fato discípulos de Jesus. O contato que os efésios tiveram com o Evangelho foi profundo. Não foi apenas algo que ouviram. Eles foram ensinados. Eles foram doutrinados na verdade para viver de verdade. Eles foram treinados e estavam preparados para responder ao Evangelho de maneira prática. É isso que Paulo está relembrando a eles. A conversão de vocês foi uma conversão com treinamento. Eu ensinei a vocês. Lá no final, já entrando nos sermões das próximas semanas, lá no início do capítulo 5, Paulo convida os efésios a fazer o seguinte: sejam imitadores de Deus. Aquilo que eles aprenderam os levaram a uma circunstância, a uma posição para além do apenas saber. Eu sei. A verdadeira conversão, a transformação da qual Jéssica passou, Agostinho, Lutero, e que eu e você precisamos passar, nos leva a, mais do que saber, a viver o Evangelho, a viver Deus, a imitar aquilo que Deus nos ensinou, a retirar a roupa pecaminosa, a natureza pecaminosa e se revestir do homem espiritual. Não é fácil. O novo homem busca se revestir permanentemente, de ser cada vez mais parecido com Jesus. Eu estava no zoológico alguns anos atrás, Samuel, e por coincidência entrei ali no serpentário e tinha uma serpente que estava começando a fazer a troca da pele. E aí eu disse para
para as pessoas, não sei se eram minhas filhas, quem estava comigo no dia, eu falei assim, nós vamos ficar aqui para ver ela trocar de pele completamente. Aí alguém do zoológico estava ali e falou, não, isso é demorado, pode demorar horas, ou até dias. Ela faz um esforço tremendo para trocar de roupa, para se revestir de uma nova roupa. A transformação que Cristo nos faz, Ele requer que nós façamos isso com um esforço diário. Eu podia dar um microfone aqui e pedir, irmão, conte aí o seu testemunho de salvação, de transformação. Eu podia olhar para a seguinte perspectiva, Rogers, mas tem gente aqui que já foi ruim. E quem esteve aqui na aula da escola bíblica semana retrasada, assistiu o videozinho lá sobre o Senhor Cara Legal, eu recomendo que você assista, só digitar no YouTube, Senhor Cara Legal, que desconstrói essa ideia de que para a salvação existem pessoas piores e melhores. Somos todos alvos, todos alvos da ira de Deus, e Cristo nos encontrou. E Ele quer que nos dispamos. Quando Paulo diz aquelas palavras, o bem que quero fazer, esse não faço, o mal que eu não quero fazer, esse faço, ele já está bem adiantado na fé em Cristo. Não é um homem que acabou de se converter. Sabe o que é que Paulo está dizendo, João? Que depois de tanto tempo, Cristo ainda está o despindo do velho homem e revestindo-o espiritualmente. Se Paulo, um homem experimentado na fé, disse isso, Deus tem misericórdia de mim. Eu tenho que ficar atento o tempo todo. Me ajuda, Senhor, a abandonar a natureza pecaminosa e me revestir da presença de Deus. Porque o novo homem busca se revestir num discipulado permanente, aprendendo permanente, não somente ouvimos, mas seremos transformados dia após dia, até que Cristo volte. Isso implica em nos lançarmos à justiça, à santidade de Deus, através da verdade que está em Cristo. Olhar para Cristo e seguir. Olhar para Cristo e se despir. Olhar para Cristo e se revestir. Até que Cristo volte. Percebe, então? Nós éramos perdidos, não ande como um perdido, você foi transformado. Não se esqueça do que Cristo fez e continua fazendo em você, porque isso vai te ajudar a fazer isso que Paulo fala no restante do texto, do verso 25 ao 32. E é uma lista grande. E eu vou chamar essa lista, vou dizer o seguinte, o ponto 3 desse sermão, que o indivíduo transformado, ele está constantemente vivendo uma antítese. Está constantemente vivendo um embate constante de transformação, um embate constante, clamando ao Senhor, tem misericórdia de mim. Olha o que Paulo diz, lá no verso 25. Portanto, ele está dizendo para quem? Para não crentes? Os crentes, os santos e fiéis, que ele chamou lá na introdução de sua carta. Você é santo e fiel, olha só, imagina, Vinícius, Paulo olhando para você falando assim, abandone a mentira. Como assim? Eu abandonar a mentira? E fale a verdade ao seu próximo, pois somos todos membros de um só corpo. Vê se você consegue, quem está anotando aí, consegue montar as antíteses aí, está vendo? O que o cristão transformado precisa abandonar? A mentira, em favor da verdade. Olha aí o que nós vamos lutar a vida inteira. Talvez você esteja lutando hoje mesmo. Há uma luta interior em você, entre a verdade e a mentira. É muito comum, irmãos, um pastor, vou generalizar, não vou dizer que sou eu, tá, André?
É muito comum um pastor encontrar uma pessoa que já está caminhando com Cristo faz tempo, mas ela foi deixando mentirinhas, sabe aquelas mentirinhas? Povoar a sua vida, até que a vida dela virou uma grande mentira. E ela não sabe mais deixar a verdade prevalecer, porque talvez a verdade doa, ou talvez até ela se perdeu nesse monte de mentira. Ela não consegue mais. Essa verdade aqui não é verdade com V maiúsculo, é falar a verdade ao próximo, ao marido, à esposa, aos filhos, aos pais, ao professor. A verdade nossa do cotidiano é coisa de crente transformado. Aí eu podia parar por aqui, né? Porque quando vou passando os versos agora, você vai se identificar. Talvez você tenha ficado tranquilo. Não, eu não sou tão mentiroso, não tenho essa compulsão por mentira, não. De vez em quando só que eu minto. Eu vou mentir para mim mesmo, meu time vai ganhar o campeonato. Talvez você fique só nisso aí. Ou então meu time não vai cair para a segunda divisão. Mas olha só, Paulo está falando da gente. Mentira contra a verdade. A ira contra a paz. Quanto a vocês, quando vocês ficarem irados, não pequem. Ele não está dizendo assim, viu, Roberto? Não é para você irar, não. O que ele está dizendo? Quando você ficar irado, Magna, não peque. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E aí ele emenda com uma bomba, né? Nos nossos peitos. E não dê lugar ao diabo. Ou seja, sabe o que Paulo está dizendo? Deixa eu traduzir para você aqui rapidinho. A pessoa que se deixa encher de ira cristã, o cristão, que deixa a ira tomar sua vida, que alimenta a ira, sabe? Ele começa a bufar aquela espuminha no canto da boca. É crente. Aquela espuminha no canto da boca, assim, ele vai se irando. Tem um famoso pastor, entre aspas, aí, televisivo, né, que parece que ele vai explodir. Você sabe quem que eu estou falando, né? Quando ele começa a falar, eu falo, esse homem vai explodir. Se aferir a pressão dele, está 20 por 14. Não sei nem se explodiu, né? 20 por 14 já explodiu. Cristãos que se enchem de ira e explodem. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Que a ira não tome conta de nós. E ele continua falando para crentes: o que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Deixa eu contar uma história, não dá para eu aprofundar nisso, mas deixa eu lembrar você que na história, roubar sempre foi uma profissão, uma possibilidade. Sempre em algum momento é comum nas sociedades alguém querer retirar algo que não é seu. Em algumas culturas até isso é comum. As culturas distantes, né? Não a nossa aqui. Em alguns lugares, eu não posso, está gravando, né? Então ao vivo, e vai ficar gravado, não vou citar nomes, a gente não ser processado, para eu não ser processado. Mas algumas cidades, alguns lugares no país, e algumas famílias, que querer se dar bem, tirar proveito é algo comum. E aí, até mesmo cristãos de determinadas culturas, determinados lugares, impregnaram em si essa prática. Acho que Paulo está falando para um grupo de pessoas que era muito comum isso. Por que ele falaria, Valdésia, para crentes? O que furtar, não furte mais. Ó, Hélio, vamos trabalhar. Melhor trabalhar do que furtar. Porque você ainda vai trabalhar, você vai ter condições de sustentar e além, vai poder repartir com quem estiver em necessidade. Olha aí as antíteses: verdade, mentira, paz e ira, ou melhor, longanimidade e ira. O que mais? Trabalho, furto,
Paulo coloca diante dos Efésios, diante de nós. E vai aprofundando. Está anotando aí? Ixi, esse aqui eu tenho, esse aqui eu tenho, esse aqui eu tenho. Paulo está dizendo, não faça isso mais, Andressa. Olha só o que ele diz. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Deus tem misericórdia de nós. Olha a antítese aqui também. Palavra torpe, palavras que edificam. Palavras inúteis, palavras úteis. A pessoa transformada luta para que não saia da sua boca palavras torpes. Como você se comporta diante? Qual é a sua reflexão diante dessas palavras? Verdade, mentira. Ira, longanimidade. E agora, palavras inúteis, palavras úteis. Tem uma versão que fala, no lugar de palavra torpe, diz assim: nenhuma conversação indecente saia da sua boca. Que saia da sua boca palavras edificantes. E aí a lista se multiplica, né? Não entristeçam o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. E aí ele dá uma lista do que entristece o Espírito Santo. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Há um contraste, então, irmãos, de condutas. E há um convite. Livrem-se, abandonem a amargura, a cólera, a ira, e preencha a sua vida com bondade, compaixão e amor. E deixa eu bater nessa tecla, porque é algo muito comum à teologia paulina. Meu irmão, viva isso. Sabe o que vai acontecer? Se você tentar viver isso, você vai viver numa guerra. Mas esse é o convite de Jesus. Tirar você do conforto. Os cristãos que tentam viver confortavelmente, eles se entregam a esses desejos pecaminosos, essas futilidades. Que tristeza. E não conseguem aproveitar o fato de que foram salvos pela graça. Então o convite é que você faça, quem tem cachorrinho em casa, sabe? Quem tem cachorrinho? Quando o seu cachorrinho fica atento, o que ele faz? Ele levanta as orelhinhas, né? Que você fique com as orelhas em pé. Atento. Esse é o convite. É um comportamento totalmente contrário do comportamento mundano. O comportamento mundano, principalmente da nossa geração, diz o seguinte: relaxa. Aliás, tem até pastores que pregam assim: gente, crente, relaxa, deixa Jesus estar no controle, fica de boa aí. Não, crente não tem que ficar de boa, não. Crente tem que estar constantemente em vigilância. Vigiem, para que você possa experimentar essa conversão diária. A pergunta então seria, não cheguei no final, mas você já se converteu hoje? Você deixou a sua salvação se desenvolver hoje? Ó Deus, tem misericórdia. Aí eu preciso lembrar você, se aplique às disciplinas espirituais, ore diariamente.
Comece o dia orando, termine o dia orando, leia a Bíblia, cante salmos, hinos de louvor diariamente. Porque nós devemos ser, eu vejo essa lista de Paulo aí como uma atitude insistente. Nós precisamos insistir em sermos crentes transformados, mostrar transformação. Talvez você esteja pensando assim, pastor, mas isso é tão difícil. Aí eu vou te voltar lá na introdução desse sermão. Leia a conversão de Agostinho. Acho que para a maioria de nós aqui, para Agostinho foi pior, foi mais difícil. 30 anos de devassidão. Experimentando só o que era ruim. Até que Cristo transformou a vida dele. Eu creio que a maioria de nós aqui não tem, ou não vive, ou não viveu as experiências que a Jéssica viveu. Eu não conheço ninguém que tenha usado crack aqui. Vai chegar naquele ponto. Deus, na verdade, tem sido, irmão, pense nisso. Deus, na verdade, tem sido misericordioso para conosco. Porque se nós não vivemos nessa antítese, né, eu iro e logo penso, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajude a não irar e pecar. Oh, irmãos, como eu tenho encontrado no gabinete ou então na conversa, irmãos que já tiveram uma experiência com Jesus, Ronaldo, mas que são ainda vingativos. Ficam esperando um momento para se vingar. Esperando um momento para... Eu ia falar do casamento, vamos pular esse ato aí, né? Que tem aquelas situações, hein, Carol? Que acontece uma situação e a pessoa guarda aquilo e ela fica esperando, né? O momento, passam-se dias, meses, casa, para vocês verem isso. Passam dias, meses, até que a pessoa ache a oportunidade de descarregar. Guardando. E tem até aqueles que fazem assim, Vanilda. Na hora da briga, esquece de lembrar da vingança, né? Aí à noite ele lembra e fica contrariado. Nossa, era a hora perfeita de eu me vingar e não me vinguei. Isso não acontece no meu casamento, não, tá? Ô Jesus, crentes vingativos, cheio de cólera. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Deixa eu fazer a aplicação desses versículos nas nossas vidas. Em primeiro lugar, eu li uma frase essa semana. Quem disse essa frase? Li não, eu ouvi a frase de Michael Reeves, foi um dos preletores da Conferência Fiel para Pastores essa semana. Ele disse, abre aspas, guarde bem essa frase: o pecado nos afasta de sermos amantes de Deus e nos faz amantes de nós mesmos. Vou repetir. O pecado nos afasta de sermos amantes de Deus e nos faz amantes de nós mesmos. Não dê lugar ao diabo, porque se você der lugar a ele, é isso que ele vai encher você. Sabe? Se você der lugar para o diabo, Samuel, o diabo não vai pegar você e fazer você ir para um boteco, encher a cara e fumar todas, não. Ele vai encher você de você mesmo. Mais Samuel, mais Jean, mais Gisele, e ele vai te enchendo. Eu sou o cara. Eu preciso extravasar as minhas necessidades, suprir os meus desejos. É isso. A pessoa transformada, a pessoa que Jesus transformou, vai viver numa luta diária para dizer: eu amo a Deus. E tentar se esvaziar desse sentimento da natureza pecaminosa que persiste
em agradar a si mesmo e a se entregar à depravação e à impureza. Estas são atitudes dos não salvos. Portanto, como se Cristo estivesse falando, eu testemunho, diz o apóstolo Paulo, abandonem a futilidade de pensamentos. Não tratem o Evangelho como de maneira apenas sapiente, como verdades valorosas, como se fosse um livrinho de bons pensamentos, caixinha de promessas e bons pensamentos. Deixe que aquilo que vocês ouviram, ou aquilo que vocês estão ouvindo, talvez o que vocês estão ouvindo hoje, se torne um ensinamento prático para você. A palavra de Deus, não é o pastor Fernando disse, a palavra de Deus eu li para você, abandone a ira. A palavra de Deus diz, abandone a verdade. Desculpa. A palavra de Deus diz, abandone a mentira. Porque essa é a prática deles. Ou era a prática sua antes de ter Jesus. O caráter de Deus vai ser formado em você, se você se despir do velho homem, como um esforço diário. Portanto, cabe a nós lutarmos para nos conformar à realidade espiritual de Deus. É uma luta diária, meu irmão. O convite dessa noite, olhando para Jesus Transforma, é pensar, gente, uma pessoa como Jéssica, que passou pelo crack, morou na rua, imagina a luta dela. Imagina o esforço dela para continuar perseverando em Cristo. Que tristeza. Eu não posso dar detalhes porque está filmando, mas teve uma pessoa aqui na nossa igreja dando testemunho alguns anos atrás, em que ela deu testemunho de livramento do crack, aqui na nossa igreja, nós nos alegramos, choramos com a pessoa. Aí depois de alguns meses eu descobri que naquela mesma noite que ela deu testemunho do que Cristo fez na vida dela, ela saiu daqui e foi usar crack. Falou aqui no púlpito da nossa igreja. Um esforço diário, uma luta diária. Imagina para quem usou crack, como esses irmãos. Então não pense você que a sua luta é fácil, não. Tem lutas mais difíceis. Mas se você baixar a guarda, você vai ser engolido pelo jeito de ser do mundo. E nós vimos uma lista de parâmetros, de antíteses. E nos é imposto tomar decisões diante dessa lista. Irmão, deixa eu dizer uma coisa importante para você. Eu vou fazer um apelo daqui a pouco. Eu já vou até antecipar, vou dar spoiler do apelo. O apelo não é para você abandonar a mentira, não. O apelo que eu vou fazer não é para você abandonar a ira, não. Não é para abandonar a cólera, não. É para você viver lutando contra isso. Esse é o apelo. Porque se nós falarmos assim, eu estou pronto, me transformei, Jesus me transformou, e agora eu vou sair daqui, nunca mais eu vou falar mentiras. Você já pecou. O apelo é você sair daqui lutando. Eu vou lutar contra a minha natureza. Eu sei que eu vou ser tentado. Paulo deu uma lista pequena, eu creio que essa lista que Paulo deu aqui era porque ele sabia das lutas dos efésios. Mas você sabe da sua luta. Talvez as suas antíteses sejam outras. Mas precisamos clamar que não haja meio termos, nem relativismo, meias mentiras, meia ira, que nós clamemos ao Senhor, que Ele nos ajude a sermos como Jesus. Será um desafio diário, e a aplicação é essa: abandonar a mentira, apaziguar a ira, não roubar e sim compartilhar, não xingar e sim abençoar,
não entristecer o espírito com amargura, com cólera e assim por diante. Efésios 5:1, como eu disse, diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, porque Jesus transforma. Você pode dizer bem forte isso? Jesus transforma. Eu encerro perguntando para você: você é um transformado por Cristo? Se você responde sim, viva como um transformado. Amolde sua proclamação e o seu testemunho, a transformação operada por Cristo. Quem eu era, como Cristo me chamou, quem eu sou. E se há em você qualquer insistência pecaminosa em continuar vestindo roupas velhas, peça perdão a Deus hoje mesmo. Talvez esse exemplo que eu dei para você, você tenha encaixado nele, o cristão vingativo, que está esperando oportunidades para se vingar. Se dispa disso hoje mesmo. E se você chegou à conclusão que você ainda não é uma pessoa transformada, o caminho é esse: peça perdão a Deus pelos seus pecados, reconheça a Cristo como seu único e suficiente Salvador e passe a proclamar isso dia após dia. Você pode repetir comigo? Porque Jesus foi fraco. Fala bem forte. Jesus transforma. Diga isso para você mesmo. Jesus transforma. Feche seus olhos agora. Diga isso para você mesmo. Jesus transforma. Jesus transformou Jéssica. Nós vamos orar aqui por a Jéssica. Jesus transformou Agostinho. Lutero. Não precisamos orar por Agostinho, por Lutero, porque eles já foram para a glória. Jesus está transformando você, meu irmão. Clame ao Senhor. Deus, me ajuda. Paulo, no alto da sua experiência, disse: eu estou tentando e não estou conseguindo. Mas o importante é confessar, meu irmão. Confesse agora: estou tentando e eu quero conseguir. Eu vou conseguir. Que não saia mais da minha boca nenhuma palavra torpe. Talvez hoje mesmo você tenha dito palavras ruins para o seu marido, palavras negativas para o seu filho, tenha dito palavras duras para os seus pais. Peça perdão a Deus e depois peça perdão para a pessoa, porque Jesus transforma. E você tem que viver como um transformado. E agora sim, se você entendeu que o convite é para uma luta diária, e não para sair daqui, como se tivesse virado purpurina, porque isso não é verdade. Mas sair daqui querendo lutar. Pastor, eu vou lutar. Deus, eu vou lutar. Fique em pé no seu lugar, porque nós vamos lutar junto. Eu também quero lutar contra a minha natureza pecaminosa. Fique em pé no seu lugar. E diga assim: eu vou lutar, Senhor. Eu vou conseguir. Eu vou ser um crente transformado na escola. Eu vou ser um crente transformado no meu casamento. Eu vou ser um crente transformado com os meus filhos. Eu vou ser um crente transformado com os meus pais. Eu vou ser um crente transformado nos meus relacionamentos. Talvez você queira entregar a sua vida para Jesus agora, fazer dele seu único e suficiente Salvador, confessar Jesus. Meu irmão, Agostinho confessou Jesus um dia. Lutero confessou Jesus um dia. Eu confessei Jesus um dia. Eu não sou nada perto de Lutero e de Agostinho, mas eu passei pela mesma experiência que eles. Eu não sou nada perto de Jéssica, mas eu passei pela mesma experiência que ela, transformado por Jesus. Você quer entregar a sua vida para Jesus hoje, fazer dele seu único e suficiente Salvador, confessar Jesus publicamente, diante dos homens, dizer assim: eu recebo Jesus como meu Salvador. Faça um sinal com a sua mão, quero orar por você. Alguém que quer confessar Jesus agora e fazer dele seu único e suficiente Salvador? Esse é o momento. Nós que vamos lutar diariamente, então vamos orar agora. E dizer: Senhor, eu tenho lá um leão para matar ali fora. E a frase que eu oro para que ecoe na sua cabeça, eu vou orar agora para que ecoe na sua cabeça é: eu não vou dar lugar para o diabo. E se der, você vai repreender em nome de Jesus.
Dizer assim: eu vou continuar lutando. Eu errei, eu caí, mas eu vou continuar lutando. Porque essa não é a minha natureza mais, a minha natureza é a natureza de Jesus. Oh, eterno Deus! O convite do apóstolo Paulo para os Efésios ecoa no meu coração e no coração dos meus irmãos. A tua palavra me diz agora, Senhor, não dê lugar ao diabo. Ó Espírito Santo de Deus, enche-me de tal forma que não haja lugar para o diabo. Ó Deus, praticamente todos ficaram de pé. E como eu disse, Senhor, nós vamos sair daqui para matar leões. Talvez estejamos, só por fato de ficar em pé, já estejamos matando um leão, por reconhecer que ainda, infelizmente, talvez a mentira, a ira, a amargura, o furto, alguma dessas coisas ainda preenche a minha vida. Ó Deus Todo-Poderoso, muda a nossa história. É muito comum, Senhor, nos dias nossos, nós crentes batistas andarmos, talvez algumas pessoas aqui da igreja já tenham, com aquela camiseta Jesus transforma. Mas, Senhor, nos perdoa se andamos em algum momento com a camiseta Jesus transforma, mas não agimos como pessoas transformadas. Nos perdoa, Senhor. E nos ajuda a vencer essa batalha diária. Não a batalha de uma noite. Não uma batalha retórica. Não uma batalha de entendimento, mas de vida. De vida diária. Eu clamo assim, porque Jesus transforma. Em nome de Jesus. Amém.